Gênesis capítulo 13, versículo 10 diz assim: Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E se separaram um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã. Olha aqui para mim. Existe uma diferença entre a pessoa que confia em si mesmo e a pessoa que confia em Deus. Diga assim: eu confio em Deus. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Ló, quando Abraão fala para ele, você pode escolher, ele quer ver o lugar. É aquela pessoa que é Tomé. Se ela não vê, se ela não tocar, se ela não sentir, ela não acredita. Se ela não experimentar, ela não acredita. Sabe o que Abraão fala para Ló quando eles estão se despedindo? Ele fala: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Como quem diz: aonde eu andar, a bênção do Senhor me alcançará. Sabe o que é isso, igreja? É você confiar no Senhor. É você não se estribar no seu próprio entendimento. O que Provérbios fala? Não se estribe no seu próprio entendimento. Sabe o que é se estribar? É você se apoiar para não cair fisicamente. É você se apoiar para você não levar uma queda. Por que Deus fala para a gente não se apoiar no nosso próprio conhecimento? Porque para evitar queda a gente tem que se apoiar nele, não em nós. Não na nossa força, não na nossa sabedoria, não naquilo que a gente acredita, não naquilo que a gente já viveu. Quando Abraão fala: escolhe, se você for para lá eu vou para cá, se você for para cá eu vou para lá, ele está dizendo assim: independente do lugar que eu estiver, se Deus estiver comigo, o deserto vira manancial, que flui águas vivas naquele lugar. Às vezes você foi colocado num setor lá do seu trabalho que você diz assim: é o pior setor. Não se preocupe, porque lá vai jorrar rios de águas vivas. Não é o lugar que você é colocado, é porque você está lá que a bênção de Deus frutifica lá. É porque você colocou o teu pé lá que aquele lugar vai se transformar. Tem gente que pensa que porque aquilo não foi entregue nas mãos dela de bandeja, mas eu queria aquele lugar era tão bom. Deus vai transformar o lugar que você está num lugar maravilhoso. O lugar que você está. Quantas igrejas nós já passamos ao longo de quase 20 anos de ministério, igrejas que ninguém queria nem chegar perto. Pastores falavam assim: lá naquela cidade eu não quero ir, aquela cidade não tem povo, aquela cidade é pequena, aquela cidades lá no interior do Amazonas, no interior do interior, que para chegar na cidade era 3 dias dentro de um barco. Nenhum pastor queria ir para lá. A gente foi, sabe por quê? Porque quando a gente chega lá, dá povo, dá multidão, a cidade é abençoada, porque não é o lugar, é a pessoa que leva a bênção de Deus para aquele lugar. Abraão sabia disso, igreja. Ele sabia que aonde ele fosse, ele ia levar a bênção do Senhor junto com ele. E eu não estou falando que você não vai passar luta, não. Eu não estou falando isso para você não, porque quando a gente foi para essa cidade, a Naila era bebezinha, a Naila tinha febre de 40 graus, e a gente ia no postinho e a pessoa falava assim: olha, médico aqui só uma vez por mês, e ele foi embora ontem, você vai ter que esperar 1 mês para vir o próximo médico. E ela fervia, e eu pensava assim: essa menina deve estar convulsionando, porque ela começava a tremer, e eu clamava ao Senhor, e eu falava: meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Não estou falando que você não vai ter luta, não, você vai ter luta, só que o lugar que você estiver plantado com os teus pés, as tuas pernas, nesse lugar vai haver bênção. E Abraão entendeu isso. Abraão, ele compreendeu isso. Ele compreendeu tanto que ele fala para Ló: Ló, escolhe você, meu filho. Você quer ir para onde? Você quer ir para lá? Você quer ir para cá? Você quer ir em frente? Você quer Campinas? Você quer deserto? O mundo está colocado diante de você. Ele era tão confiante da bênção de Deus na vida dele, que ele fala para Ló decidir. Ele fala para Ló decidir. Não era para ele falar assim: Ló, deixa eu falar aqui para você o seguinte, eu sou mais velho, eu sou seu tio, então eu escolho primeiro e depois você escolhe. Era o correto.
Mas Abraão tinha tanta certeza da bênção de Deus sobre a vida dele, que ele até deixa o sobrinho escolher. Quando tiver todo mundo brigando lá por aquele pedaço de terra, por aquele cargo, por aquele emprego, por aquele lugar, deixa as pessoas decidirem. Sabe por quê? Aonde você for, Deus te prosperará. Aonde você pisar, Deus irá te abençoar. Deixa as pessoas brigar pelo que elas quiserem. A bênção de Deus é muito maior, igreja. O milagre de Deus é muito maior. E às vezes a gente não compreende isso. A gente fala: Senhor, se eu tivesse naquele lugar seria melhor. E aí a gente se revolta e a gente fica triste. E a gente fala: Pai, se o Senhor tivesse me levado para aquela cidade, naquele ano eu tinha prosperado. Você prospera onde você estiver quando você tem a bênção de Deus. Pode ser na pior cidade, pode ser na cidade que não tem recursos, aquela cidade que você chega, que a pessoa fala assim: aqui nada cresce, essa terra é infértil, tudo que você planta aqui dá errado, nem erva daninha vai para frente aqui nessa terra. Quando você pisar lá, vai dar. Tudo que, se a semente cair na terra, vai brotar, porque você chegou. Está faltando essa confiança nos filhos de Deus, de não querer um lugar já pronto, ou um lugar já abençoado, ou uma Campina do Jordão toda verdinha. Não, a gente tem que começar a ter essa ousadia. Se eu não estiver na Campina do Jordão, no deserto, eu vou achar água, eu vou achar comida, vai ter plantação, vai ter prosperidade. Abraão diz lá no versículo 9: acaso não está diante de ti, Ló, toda essa terra? Peço-te que te aparte de mim agora. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu a Campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha aqui para mim. Ló ergue os olhos. Quando Ló ergue os olhos, sabe o que acontece, igreja? Ele está buscando a percepção da vida dele. Vou te explicar. Quando Ló ele ergue os olhos, ele está buscando ver com os próprios olhos o que é melhor para ele. Todas as vezes que você querer olhar com os olhos naturais o que é melhor para você, não vai dar certo, porque a gente vê o agora, Deus vê o amanhã. Ló viu uma Campina Verde, amanhã era o que? Sodoma e Gomorra estava sendo engolida pelo fogo. Às vezes você pensa assim: eu vou chegar lá naquele lugar, eu vou fazer essa sociedade, porque eu estou vendo que é coisa boa. Consulte ao Senhor, porque o que é coisa boa hoje, amanhã pode não ser. O que é uma coisa tão certa hoje na tua mão, amanhã pode não ser. Ló, ele está buscando a percepção da vida dele. Ele está querendo ver com os próprios olhos dele. Sabe por que isso não dá certo? Porque muitas vezes a nossa percepção de vida, ela está estragada. Muitas vezes a nossa percepção das coisas, ela está estragada. Sabia que tem gente que chega para mim no atendimento e fala assim: pastora, eu não consigo confiar em Deus. E aí eu pergunto: por que você não consegue confiar em Deus, ovelhinha? Ela diz assim: porque eu não tive pai e eu não tive mãe. Quando a pessoa não tem pai, quando a pessoa não tem mãe, a percepção dela de cuidado é toda errada. Sabe por quê? Porque não teve ninguém que cuidou dela, não teve ninguém que protegeu ela, não teve ninguém que amparou ela. Você está entendendo? Às vezes a pessoa fala assim: eu não consigo confiar em ninguém, eu não consigo pedir ajuda para ninguém, eu não consigo nem delegar uma tarefa, pedir para a pessoa: faz isso aqui para mim, porque ela não teve um respaldo lá atrás, a pessoa não teve um cuidado lá atrás. E aí a pessoa está olhando para a vida com os olhos do trauma dela, a pessoa está olhando para a vida com os olhos da ferida dela. Às vezes você diz assim: meu pai era tão carrasco, meu pai... Hoje em dia não, os pais são mais tranquilos, mas antigamente eu já ouvi cada história, ovelhinha. Eu já ouvi cada história do pai que prendia, do pai que amarrava, do pai que fazia se ajoelhar como é que é o nome? No milho. Ei, vocês estão sabendo. Vocês ajoelharam no milho? Ajoelhava no milho e aí batia, e era com cinta, era com correia, era o que achava na frente, o pai batia. Tinha uma vozinha que ela falava: é verdade, era assim, vó?
que encontrava na frente. Eu falava, pastor, o que meu pai encontrava na frente ele batia. Era pneu, era a correia, era a mangueira. O que ele encontrava na frente ele batia na gente, nos filhos. Levei cada surra na minha vida. Ela contando, eu não, eu nunca apanhei. Sempre fui comportadinha, glória a Deus. Minha mãe não está aqui hoje, já foi embora. Ela não vai poder comprovar para vocês. Mas aí eu te digo, essa pessoa que foi tão ferida, tão machucada, essa pessoa que ao invés do pai que cuida, que zela, que protege dos perigos lá fora, o pai era o próprio perigo. Essa pessoa muitas vezes olha para a vida e ela vê através dessa lente que ela foi tão ferida e machucada. Por que Deus fala, não confia no teu próprio entendimento? Porque às vezes o teu entendimento está corrompido. E não suje o seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. Às vezes todo relacionamento que você entrou, você foi traído. Ovelhinha, você que está assistindo aí em casa, vai prestando atenção nessa palavra. Às vezes todo relacionamento que você entrou, você saiu machucado. Aí hoje você olha para os relacionamentos como? Com desconfiança. Você olha e você pensa assim, será? Será que essa pessoa não vai me machucar? Será que essa pessoa não vai me trair? Será que essa pessoa não vai mentir? Ou seja, você está olhando para a vida com a lente da tua dor, do teu sofrimento. E Deus está olhando para você hoje falando, não se estribes no teu próprio entendimento. Não faça como Ló, faça como Abraão, porque Abraão confia no Senhor, não confia no braço de carne. Abraão confia em Deus, como quem diz assim, não importa se é campina, se é deserto, não importa se eu estou bem ou se eu não estou bem, Deus, o que importa é que tu vais comigo nessa caminhada. Às vezes você que já foi tão ferido pensa assim, eu não consigo arrumar um emprego bom, porque todo emprego bom que eu já arrumei até hoje não deu certo. Pois eu declaro que você não vai mais olhar para a tua vida com essa lente de dor, você vai olhar para a tua vida com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Você que diz, eu não tenho um relacionamento abençoado, meus casamentos todos foram ruins, e o casamento que eu estou agora também está péssimo. Você vai olhar com os olhos de Deus, porque a bênção do Senhor vem sobre você. E você não é como Ló, que precisa olhar para as campinas e decidir por aquilo que aparentemente é tão bom, aquilo que aparentemente é tão maravilhoso. Eu sempre falo uma coisa para os jovens, tem muitos obreiros jovens, preste atenção com quem você vai namorar, com quem você vai casar. Às vezes você olha aquele rapaz, aquela moça, e aí a pessoa enche os olhos por causa da beleza. E pensa assim, não pastor, eu preciso casar com ele, ele é muito lindo, a senhora não tem noção. Ele é lindo demais. É lindo, glória a Deus. Mas e o amanhã? E o depois? A Campina do Jordão era tão linda, depois se transforma em Sodoma e Gomorra. Enquanto está aquela emoção do começo do relacionamento, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Alguns casais que vêm conversar comigo e falam assim, pastor, a gente nunca vai brigar. Olha que lindo, gente. Quem é casado aí, é verdade, gente? Nunca briga? Nunca briga, né, seu casarinho? Nunca, né? Os casaizinhos que vêm pra mim, gente, lá 17, 18 anos. Ai, pastor, a gente é tão perfeita, a gente nunca vai brigar. Eu falo, ô, criança, eu conto ou vocês contam? Vai brigar, vai, olha, a casa vai tremer, vai rolar no chão, vai querer ir embora, vai querer arrumar mala. Se a gente não presta atenção no hoje, já está difícil. Se a gente não coloca na mão de Deus, é impossível, ovelhinha, porque colocando na mão de Deus já é difícil, imagina não colocando. Se a gente que coloca o nosso relacionamento nas mãos do Senhor já passa tribulação, imagina aquela pessoa que faz igual Ló. Ló não consulta a Deus, não pergunta para Deus, não quer nem saber. Ló simplesmente olha e fala, deixa eu ver... Aqui, qual que é o lugar mais bonito? Olha, aquele lugar, ele está lindo, está verdinho. Vai pela vista. Compra pela vista. Compra pela vista. Igual aquela pessoa que vai comprar o produto, não testa o produto está lindo, maravilhoso dentro da caixa. Chega em casa, o produto não funciona. O que adianta ser tão lindo? O que adianta ser tão lindo?
Eu fiz isso só uma vez na minha vida, agora eu sempre testo. Ah, não, senhora, não, testa aí pra mim, testa, porque senão eu chego em casa e esse trem não funciona. Comprei um ferro, cheguei em casa para passar a camisa do Tiago assim. Tá, passa minha camisa lá que eu já tô saindo. Liguei o ferro não funciona. Ô Jesus, que tribulação. Tão bonito o ferro, parecia uma nave espacial assim. Sabe aqueles ferros? Vai em lugar de água, um de vapor, um de confusão, uma bateria. Mas não funciona, o que adianta? Ser tão lindo assim. O que adianta eu ser como Ló e escolher um lugar que aparenta ser tão maravilhoso, mas amanhã vai se transformar num lugar tão terrível? É por isso que eu preciso da direção de Deus na minha vida. É por isso que eu preciso do encaminhamento do Senhor na minha vida. É por isso que eu não posso ver a vida com a minha percepção, porque quando eu for olhar, eu vou olhar através dos meus traumas, através das minhas dores, através das minhas dificuldades, e eu preciso olhar pelos olhos da fé. Eu preciso olhar pelos olhos de Deus, pelos olhos de Deus. Se eu fosse olhar pelos olhos meus, eu não estaria aqui hoje pregando para você não. Sabe por quê? Porque quando a Aline lá atrás olhava para ela mesma, ela pensava, eu não sou capaz, eu não consigo. Deus falava assim no meu coração, eu ajoelhada lá no interior do Paraná, na igreja, lá em Marechal Cândido Rondon, ajoelhada na igreja, a igreja pequenininha, o altar baixinho, e eu ajoelhada lá na frente. Passava o dia inteirinho na igreja, 7 da manhã entrava na igreja, só saía 11 horas da noite, na hora que o pastor ia embora, eu fechava a igreja. E eu ajoelhava lá naquele altar e Deus me mostrava a multidão. E Deus falava assim, você vai pregar para milhares de pessoas. E eu falava assim, Senhor, eu não consigo, não vai dar. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para mim e eu percebia as minhas capacidades, não tinha como eu pregar para essa multidão que Deus estava me preparando. Porque quando eu estava pregando para 2 pessoas, eu não conseguia nem falar. Eu falava até o nome da cidade errado. Eu morava em uma cidade e falava o nome da outra cidade. Ia falar bom dia fulano, falar bom dia ciclano. E o povo olhando assim, essa menina está perdida, coitada. Alguém ajuda ela, alguém dá a mão para ela. Mas sabe de uma coisa? Eu falei, Pai, eu vou olhar pelos teus olhos, porque se eu não estou conseguindo pela minha força, eu vou crer que o Senhor vai me capacitar. Eu vou crer que o Senhor vai me enviar. Eu não vou ser como Ló, que olha e depende da própria inteligência dele, porque naquele momento Ló deve ter se sentido tão inteligente. Ovelhinha, olha aqui para mim, ele deve ter se sentido tão inteligente. Ele deve ter se sentido tão importante, ele deve ter falado assim, não acredito que meu tio deixou escolher, eu não acredito, porque meu tio era para ter escolhido esse lugar tão lindo, olha que lugar maravilhoso, eu escolhi, eu estou por cima. Mas só Deus sabe quem está por cima de verdade, igreja. Às vezes aquela pessoa que você acha que está por baixo, porque ela está numa condição hoje terrível, ela que está por cima, porque por baixo daquela luta ali está a bênção de Deus na vida dela. Às vezes aquela pessoa que a gente acha que está por baixo, é ela que está por cima, porque Deus está com ela. E não importa quantas vezes a pessoa seja derrubada no chão, se Deus está com ela, ela se levanta. Eu já perdi as contas, não dá para contar em uma mão, em 2 mãos, em 10 mãos. Quantas vezes as pessoas já tentaram me derrubar? Quantas vezes as pessoas já tentaram me caluniar? Quantas vezes já caluniaram a mim e ao Tiago? Eu digo uma coisa para você, a gente pode até cair, mas Deus vai e levanta a gente mais uma vez. Porque aonde opera a injustiça do homem, opera a justiça de Deus. Então se você cair, não se preocupe. Tem até que louvor, né? Se eu cair... É isso que estava cantando agora? A tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Conhece essa? Conhece essa? Canta. Não conhece? Até elas decidir quem conhece, quem não conhece, quem vai cantar, quem não vai cantar. Vem, Nami, vem cantar. Não, tô brincando, filha, essa é da fé, gente. Essa é da fé, meu Deus do céu. Tô lá na rua, tem um caminhão lá, falo, vem, Nami, para esse caminhão, ela vai. Tô lá em Israel, falo, Nami, vem aqui trazer uma água pra mim. Ela, tô chegando.
Eu estava lá em Israel, minha auxiliar, cadê minha auxiliarzinha? Já saiu ali? Minha auxiliarzinha, Naila, não trazia uma água para mim. Oh, meu Deus. Aí a gente foi viajar esses dias. Eu estava lá na live com a garganta seca, arranhando, a voz já estava falhando. E eu pensando, oh Jesus, minha auxiliar não está com nada hoje, não trouxe uma água aqui para mim. E ela lá do outro lado, vai lá, não me dá umas aulas para essa menina. Terminou a live, água, Naila, água. Ela, água. Entendi, quer que eu pegue agora? Falei, agora eu pego. Oh Deus, se eu cair, a tua mão me levantará. Ló confia nele, no próprio braço dele, na própria força dele, na inteligência dele. E quem é assim geralmente tira sarro de você. Comece a perceber, tem pessoas que elas são tão arrogantes que às vezes elas estão com você e elas falam assim, nossa, mas você não vai escolher aquilo lá é tão melhor. Aí você fala, eu quero a bênção de Deus. E ela olha de cima e embaixo e fala, essa aí não sabe escolher. Esse aí não sabe decidir nem a própria vida. Não é que a gente não sabe decidir, é que a gente espera no Senhor e Ele decide o nosso caminho. Ele mostra o nosso caminho. Porque por mais que Ló tenha escolhido as Campinas, automaticamente Abraão já ia para onde? Para Canaã, que era exatamente o lugar que Deus queria que ele estivesse. Às vezes você vai pensar assim, fulano me empurrou lá para o canto da empresa. Às vezes é exatamente aquele lugar que Deus queria que você estivesse. Às vezes você diz assim, nossa, minha família me excluiu essa semana, ninguém me chamou para nada, não me chamaram para o churrasco, para o café da manhã, para o café da tarde, para o brunch, não me chamaram para nada. Às vezes aquele lugar de isolamento é exatamente o lugar que Deus queria que você tivesse naquela semana. A gente não sabe dos planos de Deus. Então quando você for excluído pelo homem, quando você for jogado de lado, quando você for deixado num cantinho, quando as pessoas tentarem te enterrar, naquele lugar enterrado, diga assim, pode ser que seja exatamente aqui que Deus quer que eu esteja, então aqui eu vou dar glória a Deus, aqui eu vou dar aleluia, aqui eu vou glorificar o nome do Senhor, aqui eu vou glorificar o nome do Senhor. E eu estou falando para você hoje da minha experiência. É claro que você tem lá a sua empresa, a sua casa, a sua família, seu trabalho. Mas como a minha experiência é de igrejas, desde os 14 anos a minha vida é a obra, é o ministério. Teve uma igreja que nós chegamos no interior do Sergipe, que na porta, o bispo lembra disso. A obreira chegou para a gente e falou assim, olha, aqui não dá ninguém. Olha, aqui não tem uma alma viva nessa igreja. Falei, poxa, deixa eu entrar na igreja, senhora. Deixa a gente pelo menos respirar o ar do ambiente antes de dar a bomba. Ela falou, aqui, a igreja aqui devia até fechar, porque aqui não dá certo, o povo não vem aqui. Passou 6 meses, a gente tinha que fazer a reunião no SESI da cidade, porque a reunião dava 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. A gente fazia, dentro do salão da igreja, a gente fazia reunião 7, 9, meio-dia, 3, 6, 7h30 e 9 horas. Eram 7 reuniões por dia. Até que não comportava mais, a gente pegou o SESI, que era um ginásio gigantesco, para poder fazer o culto naquele lugar. E aí um dia o bispo, que vocês sabem como que o bispo é, né? Jesus amado. Aí um dia o bispo conversando, e daí ele, teve uma vez que eu cheguei aqui e uma obreira, eu falei, meu Deus, ele vai falar o nome da obreira, a obreira ali no meio, socorro, Jesus. E ele, uma obreira falou que não dava ninguém. Aí a obreira lá no meio assim. Eu falei, Jesus, não fala. Aí ele, mas ela sabe quem ela é, que ela falou que não ia dar ninguém. Ela está vendo o poder de Deus aqui. Eu falei, glória a Deus, Jesus. Até ela respirou aliviada. A gente não pode olhar pelos olhos carnais, pelos olhos de Ló. A gente tem que olhar pelos olhos de Abraão.
Escolha o que você quiser, me mande para onde você quiser, porque aonde eu for, nem que seja enterrado debaixo da terra, lá eu vou ter a bênção de Deus na minha vida.